Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. Você estava conferindo o que já foi trabalhado e discutido nas aulas anteriores? Hoje é continuidade, até porque é um conteúdo rico em detalhes. Vimos de agosto para cá, professor, iniciamos mês novo, assunto novo. De agosto para cá, nós entendemos o que vem a ser uma equação do primeiro grau, bem como o processo resolutivo, professor. Primeiro membro, professor. Segundo membro, como é que resolvia? O que tem letra passa para o primeiro membro, o que não tem letra passa para o segundo membro. E trocava o sinal, lembrou? Vimos também, professor, sistemas de equações, método da adição, método da substituição. Todas essas aulas já se encontram disponíveis para vocês na plataforma do canal Educação. E agora, professor, nesses últimos dias de agosto para início de setembro, nós começamos equação, mas não foi qualquer equação, nós começamos a famosa equação do segundo grau. E aí, professor, como é que funciona esta tal equação do segundo grau? Prof, primeiramente, reconhecimento visual. Equação de segundo grau é toda equação que se escreve na forma ax2 mais bx mais c, que é igual a zero. Lembrou? Lembrei, professor, agora, aquele negócio que tem que achar o a, o b e o c, tem umas fórmulas. Tá lembrando? Vamos iniciar a nossa aula aqui, vamos retomar tudo que já foi falado, professor, da equação do segundo grau, principalmente no que tange ao processo resolutivo. Eu tenho vários caminhos para resolver uma equação do segundo grau. Vocês lembram ainda quais processos já foram apresentados? Quais caminhos eu tenho para resolver? E aí? Meu boa noite para você que está no YouTube, meu boa noite para você que está na escola, nos acompanhando pelo chat do IPTV. Professor, hoje a gente vai definir novamente a ideia da equação do segundo grau e vai buscar apresentar o processo resolutivo de Bhaskara, o processo da fatoração e o processo do Girard. Tem a radiciação também que vai estar lá no meio. E o objetivo, professor, principalmente na ordem, olhei para a equação, identificar que ela é do segundo grau, saber resolver a equação do segundo grau e, lógico, se eu souber resolver uma equação do segundo grau, isso se estende à resolução de problemas do segundo grau. É o objetivo. Se eu aprender a resolver, professor, a gente consegue alcançar todo este objetivo. Boa noite, grande Gabriel, seja bem-vindo. Então vamos lá, professor. Olha só, equação do segundo grau, bati o olho, identificação, professor. Primeira coisa que eu vou fazer é toda equação, né, professor? Que se escreve na forma ax2 mais bx mais c, que é igual a zero. Onde eu posso estar tentando resolver essa equação por Bhaskara, por Girard, por fatoração, professor, e, professor, por radiciação. Olha o tanto de forma que eu tenho para fazer. Peraí, professor, eu que escolho? Mais ou menos. Dependendo de como a equação do segundo grau se apresente, você pode sim estar escolhendo um dos processos, mas cada um deles é adequado para um tipo de equação. Como assim? Se a equação do segundo grau for uma equação do segundo grau completa, eu te oriento a tentar resolvê-la inicialmente por Girard. Se você não conseguir resolver uma equação do segundo grau completa por Girard, você vai para o Bhaskara. Lembrando que o Bhaskara é o processo resolutivo para todo e qualquer tipo de equação do segundo grau, seja esta completa ou incompleta. Professor, quando que nós usamos fatoração? Quando nós temos a equação do segundo grau incompleta do tipo ax2 mais bx, que é igual a zero. Professor, mas eu posso fazer fatoração numa completa? Pode. Eu posso fazer uma fatoração numa incompleta do tipo ax2 mais c igual a zero? Pode, mas não é tão interessante. Se eu for resolver uma equação do tipo ax2 mais c, é preferível que nós nos utilizemos do processo da radiciação. Então, vamos lembrar um pouquinho? Professor, eu tenho aí três equações. A letra A completa, a letra B e a letra C, equações incompletas. Então, você vai escolher
o processo mais adequado. Quando eu digo mais adequado, você vai escolher o processo que você acha mais fácil, que você se sente mais seguro. O que é que eu já posso afirmar para vocês? Eu posso afirmar que todo e qualquer tipo de equação dá para resolver por Bhaskara, professor. Eu posso resolver a letra A, a letra B, a letra C por Bhaskara. Eu posso tentar resolver a letra A, a letra B, a letra C pelo Girard. Agora, se for de eu tentar fazer por fatoração, professor, eu faria a letra B, professor. Se eu fosse fazer por radiciação, eu faria a letra C. Era interessante. Agora, como é que é a orientação? Você vai pegar uma equação dessa, você vai tentar primeiro o Girard. Se você não conseguir chegar na solução do Girard, aí você tenta Bhaskara. Pegou a ideia? Então, vamos tentar resolver? Professor, se eu for me utilizar ou do Bhaskara ou do Girard, o senhor disse que, primeiramente, nós temos que tentar achar os coeficientes da minha equação, ou seja, tentar achar o valor do A, o valor do B e o valor do C. O senhor disse também para mim, professor, que quando nós estamos com uma equação do segundo grau, nós temos que tentar verificar a possibilidade de uma simplificação. Para quê? Para minimizar o meu trabalho. Olha a letra A aí. Como é que eu vou resolver esta equação do segundo grau? Professor, eu posso tentar resolver por Bhaskara, que é o método mais seguro, professor. Por quê? Porque eu vou aplicar duas fórmulas, professor. Como é que vai ficar, professor? Ficou Bhaskarar. Professor, acho que o acento era no primeiro A, mas depois a gente corrige isso. Professor, eu vou achar, deixa eu ver aqui, vou fazer manualmente aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, professor, é achar o valor do A, o valor do B e o valor do C. Professor, qual que é o valor do A? Deixa eu assentar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um laranjinha aqui para me cobrir isso aqui. Acho que não cobre. Marca texto. Deixa eu ver se eu cubro isso aqui. Não, não ficou bacana não. Pronto, tirei o acento dali, professor. Está agoniado, é no primeiro A. Professor, o valor do Azinho, você faria logo por GA? Vou fazer pelos dois processos, Gabriel. Nós vamos fazer pelos dois processos. Mas entendendo, por que a gente começa logo pensando pelo Girard, professor? Porque o Girard, ele, como é que eu posso colocar para vocês? O Girard, gente, ele me traz mais segurança, porque eu olho aqui para a equação, eu vejo que o A é 1, o B, ele é menos 5, o C, ele vale exatamente 6. Pronto. Se eu consigo identificar o A, o B e o C, eu consigo resolver a minha equação de segundo grau ou por Bhaskara ou pelo Girard. Como é que funciona o Bhaskara? Professor, o Bhaskara, ele funciona com a aplicação de duas fórmulas. Primeira fórmula, professor, fórmula do delta. Qual que é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Prof, fazendo a conta, o meu delta é igual B ao quadrado. Quem é o B, professor? O B ali é menos 5. Como ele é negativo, a gente coloca dentro de um parênteses. Vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 6. O meu delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, que vai dar menos 24. Se sentir alguma dúvida, vai no chat e coloca para mim. Terminando a nossa conta aqui, o delta, professor, é igual a 1. Aí o que foi orientado na nossa última aula? Na hora que você chegar no delta, você já vai lá e tira a raiz dele, professor. Raiz de delta, raiz de 1 é 1 mesmo, professor. Prof, primeira etapa resolutiva concluída. Agora nós vamos literalmente aplicar o Bhaskara. Qual que é a fórmula do Bhaskara? X é igual menos B mais ou menos a raiz do
delta dividido por 2 vezes o A. Professor, e agora? E agora? Gente, substituir de novo. Eu tenho que o meu x vai ser igual menos o valor do b, que é menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, dividido tudo por 2 vezes o a, que também é 1. Vocês estão entendendo? Prof, deu quanto? Já finalizou? Cara, vamos lá. Eliminando parêntese, estou lembrando disso aqui, de uma das aulas da EJA etapa 4, que a gente estava vendo justamente a eliminação do parêntese circular. O menos com menos dá mais, professor. Aqui vai ficar 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Professor, aqui gera duas possibilidades, não é? O senhor vai ter o x' e o senhor vai ter o x duas linhas. O x', professor, vai ser a conta com mais, não tem o mais ou menos? Vai ser 5 mais 1 sobre 2, e o x duas linhas, 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, 5 menos 1 dá 4, deixa eu só ajeitar esse 1 aqui, ficou muito coladinho no menos. 5 menos 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá exatamente 2. Então, a solução desta equação por Bhaskara deu exatamente 3 e 2. São os meus zeros da função. Professor, eu achei um pouco complicado, mas dá para a gente fazer mais rápido sem usar a fórmula do delta, sem usar a fórmula do Bhaskara? Dá, gente. Como é que eu poderia fazer essa mesma equação? Nós poderíamos tentar fazer esta mesma equação por Girard. Como é que funciona, professor, o Girard? O Girard, meus amores, ele trabalha com a relação da soma e do produto das raízes, onde eu também dependo do valor do A, do B e do C. Aqui nesta equação, o A é 1, o B, professor, é menos 5 e o C vale 6. A mesma coisa que nós fizemos agora há pouco. Só que o Girard, professor, ele disse para mim que a soma das raízes eu encontro com a fórmula menos B sobre A. O Girard disse para mim que o produto das raízes é C sobre A. Então, se nós vamos tentar resolver uma equação, do segundo grau, raciocinando pelo Girard, professor, pela soma e pelo produto das raízes, eu preciso saber dessas duas relações. Eu preciso saber calcular a soma, eu preciso saber calcular o produto dessas raízes para a gente tentar visualizar as possíveis soluções. Então, professor, a soma das raízes, se nós formos calcular aqui, professor, é menos o valor do B, que é menos 5 sobre o A. Professor, a soma das raízes é 5 sobre 1, a soma das raízes é exatamente 5. Achei a soma das raízes, professor. O produto das raízes é o valor do C, que é 6 sobre o A, que é 1. 6 sobre 1 dá exatamente 6. Então, a soma das raízes é 5 e o produto das raízes é 6. O que é para você pensar? Você vai fazer o seguinte. O Girard, pela relação, acabou de dizer para mim, professor, que o x' mais o x duas linhas tem que dar 5. O Girard acabou de me dizer, professor, que o x' vezes o x duas linhas tem que dar 6. Ou seja, nós encontramos que a soma das raízes tem que dar 5, ou seja, das soluções que nós estamos buscando. A soma das raízes tem que dar 5 e o produto delas tem que dar 6. Espera aí, professor. Eu tenho que pensar? Eu até te aconselhei na aula passada você tentar pensar logo em dois números que multiplicados deem 6. Parece que fica mais fácil de raciocinar. E depois que você achar esses dois números que multiplicados deem 6, você testa esses dois números que você pensou para ver se a soma deles dá 5. Então, vê, igual como eu acho que os dois números que multiplicados deem 6 que você pensou, foi o 2 e o 3, não foi não? Vamos ver se dá certo. 2 e 3. Professor,
Tipo assim, 2 vezes 3 dá 6. E 2 mais 3 dá 5, professor. Tá certo. Os números que nós temos que pensar são esses aí mesmo. Então, o meu x' é 2 e o meu x, 2 linhas, é 3. Vocês entenderam como é que funciona o GIRA? Professor, e se eu não conseguisse pensar? Eu não sou bom professor de cálculo mental, não vou conseguir chegar nesses resultados que o senhor acabou de apresentar aí não. E como é que eu ia fazer? Cara, vai para o Bhaskara. Agora, é maior a conta, mas é mais seguro. Você pega o A, o B e o C, tá ali, joga na fórmula do delta, acha o delta, acha a raiz do delta. Pega esta raiz do delta, joga na fórmula de Bhaskara, desenvolve, acha o x', acha o x, 2 linhas. Você entendeu? Prof, vamos para a letra B. Faz por Bhaskara, faz por GIRA. Professor, estou aqui com a letra B. Diferentemente da letra A, nós temos aqui, professor, uma equação do segundo grau incompleta. Independente dela ser incompleta ou incompleta, a primeira coisa, antes mesmo de você escolher o processo resolutivo, é você verificar a possibilidade da simplificação. Como assim, professor? Toda esta equação, professor, dá para dividir por um mesmo número, dá para dividir toda ela por 3. Professor, e se eu não quiser simplificar, eu posso resolver ela do jeito que está aí? Pode. Só que vai dar mais conta, gente. Tu gosta de fazer muita conta? Lógico que não. Professor, então nós vamos dividir toda ela por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, vai ficar x ao quadrado menos 9 dividido por 3 vai ficar 3x é igual a 0. Significa dizer que a equação que nós iremos resolver é essa que você está visualizando aí, x ao quadrado menos 3x. E se nós formos tentar resolver ela por Bhaskara, professor, deixa eu botar mais um pouquinho para cima aqui, só vou reescrever, tá bom? Vai ficar x ao quadrado menos 3x é igual a 0. Prof, se o senhor vai tentar resolver por Bhaskara, o senhor já começa tirando o valor do A, do B e do C. O A é 1, o B é menos 3, o C é 0. Para essa equação aqui. O A é 1, o B é menos 3, o C é 0. Prof, posso resolver, jogar logo isso aí na fórmula do delta? Pode não, deve. Qual que é a fórmula do delta? O delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu delta vai ser igual ao B, que é menos 3, vou botar dentro do parêntese porque o cara é negativo, menos 3 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Resolvendo o nosso delta, delta vai dar igual. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. O nosso delta, professor, vai dar 9 menos 0, que dá 9. Isso fazendo pelo delta. Você não fez por Bhaskara não, né, Gabriel? Você fez pelo processo prático, do prático, que é mais rápido. Aqui é para a galerinha que gosta do delta, para a galerinha que gosta do Bhaskara. Professor, tira a raiz do delta. Por quê? Porque eu vou precisar para a fórmula de Bhaskara. Quanto que é a raiz de 9? É 3. Prof, primeira parte resolvida. Vamos para o Bhaskara agora. Qual é a fórmula? X é igual menos B mais ou menos a raiz do delta, por isso que a gente estava atrás do delta lá, dividido por 2 vezes o A. Vai ficar x é igual menos o valor de B, que é negativo, então tenho que abrir o parêntese, menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que eu já calculei ali, que é 3, dividido tudo por 2 vezes o A, que é 1. A gente vai eliminar o parêntese, menos 3 vai dar 3, mais ou menos 3, dividido por 2. Vamos ter aqui as duas possibilidades. Nós vamos ter o x', nós vamos ter o x, 2 linhas. O x', professor, vai ser uma conta com mais, vai dar 3 mais 3 dividido por 2.
E o x duas linhas vai ser 3 menos 3 dividido por 2. Você entendeu? Quanto é que dá 3 mais 3? 3 mais 3, professor, vai dar 6 sobre 2. 3 menos 3, professor, vai dar quanto? Vai dar 0 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. 0 dividido por 2 dá 0. Você entendeu? O processo resolutivo aí pelo Bhaskara. Entendeu? Professor, dá para fazer por Girard? Essa aqui é perfeita, gente. Por Girard. Toda equação do segundo grau incompleta do tipo ax2 mais bx igual a 0, Girard é o melhor processo. É até mesmo melhor do que a fatoração. Você fez fatoração, não foi, Gabriel? Eu acho melhor ainda. Sabe por quê? Porque toda vez que nós formos usar o Girard nesse tipo de equação, professor, a gente vai encontrar que o produto das raízes dá 0. Nós vamos encontrar que o produto das raízes dá 0. Então, quando o produto das raízes dá 0, que a gente colocou para vocês, quando o produto das raízes dá 0, professor, a gente já tem que a própria soma e o próprio produto das raízes, professor, já representam as nossas soluções. Eu já ia comentar, Gabriel. Eu digo, eita, olha aquela conta, atenção ali, ó. Professor, então vamos lá. Antes de eu escolher o processo, eu sei que eu vou fazer pelo Girard aqui, mas a orientação foi de quê? Primeiro, você vai verificar a possibilidade da simplificação. Dá para simplificar tudo, professor, por 3. Então, esta equação simplificada, ela vai ficar x ao quadrado menos 9x, que é igual a 0. Se eu perguntar para você nesta equação quem é o A, quem é o B, quem é o C, com certeza você saberia me responder. O A é 1, o B é menos 9, o C é 0, professor. O A é 1, o C é menos 9, desculpa, o A é 1, B é menos 9 e o C é 0. Prof, Girard pede para o senhor calcular a soma das raízes, que é menos B sobre A. Quanto é que vai dar a soma das raízes? Menos o valor do B, que é menos 9, sobre o A, que é 1. Opa, professor, que 9, professor? O senhor esqueceu de dividir. Acho que o Gabriel já até colocou lá, ó. Vamos lá. Aqui é 3, professor, não dividiu? Atenção, teacher. Eu achando o valor grande, mas eu poderia ter feito com ele, viu? Eu poderia ter feito a conta sem simplificar pelo GA, sem problema nenhum. Menos 3, agora ficou certo. Ah, agora sim, agora sim. Vamos lá. Aqui, professor, vai ficar menos com menos dá mais, vai dar 3 sobre 1. A soma das raízes é 3. E o produto das raízes? Ó, com certeza, eu quero que vocês fiquem prestando atenção mesmo aí. Professor, o produto das raízes é C sobre A. Professor, o C é 0, o A é 1. 0 dividido por 1 dá 0. Cara, o que nós acabamos de encontrar para esta equação aqui, ó? A simplificada, professor. Vou trocar a cor desse marca-texto. Nós estamos resolvendo essa que nós simplificamos. Nós acabamos de encontrar que a soma das raízes desta equação, ou seja, professor, o x' mais o x duas linhas, deu 3, e o x' vezes o x duas linhas, que é o produto das raízes, deu 0. O que foi que nós comentamos em aulas anteriores? Toda vez, professor, que o produto, professor, for igual, toda vez, gente, que você estiver resolvendo uma equação do segundo grau, professor, incompleta ou completa, qualquer equação do segundo grau que você estiver resolvendo. Se o produto das raízes for 0, você já acabou. Como assim, professor?
a própria soma e o próprio produto passam a ser as minhas soluções. Ou seja, o x' vai ser 3 e o x duas linhas vai ser 0. Olha como me ajuda o Girard. Sério, professor? Quer dizer que se eu estiver resolvendo a equação de segundo grau aqui, eu aplicar a fórmula da soma das raízes, eu aplicar a fórmula do produto das raízes, professor, e se o produto der 0, se o produto for igual a 0, a própria soma lá que deu 3 e o próprio produto que deu 0 já vão ser as minhas respostas? Já vão ser as suas respostas. Vocês entenderam? Sempre, sempre, professor, sempre, sempre. Prof, vamos para a letra C, professor. Está aqui a letra C. Cara, eu posso resolver por Bhaskara? Pode, deve, pode sim. Mas ela é incompleta, professor. Existem métodos mais adequados? Tem. O Bhaskara não seria o método mais adequado para esse tipo de equação. Mas posso utilizá-lo? Pode sim. O senhor já deixou claro que o Bhaskara é o processo resolutivo que resolve qualquer tipo de equação, seja ela completa ou incompleta. Disse também que, independente do método que o senhor vai utilizar, o senhor vai tentar verificar a possibilidade de uma simplificação. E isso muito bem. Olha, nosso colega Gabriel já tinha visto lá. Professor, divide esta equação, dá para dividir por 4. E para que eu vou fazer isso, professor? Para diminuir minhas contas. 4 dividido por 4 dá 1. Vai ficar x ao quadrado menos 16 por 4 dá 4, que é igual a 0. Se a gente fosse resolver aqui, professor, por Bhaskara, a gente tirava o A, o B, o C. O A é 1, o B é 0 e o C é menos 4. Você vai, ao invés de trabalhar com o A valendo 4, com o C valendo menos 16, você já simplificou, seus valores estão menores, significa dizer que você vai ter bem menos conta. Então, professor, calcula o delta primeiro, não é? Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual B ao quadrado, professor, cadê o B? 0, não é? 0 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que eu vou colocar dentro de um parêntese porque ele é negativo. Continua a resolução do delta. É igual 0 menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Tem jogo de sinal aí, cuidado. Vai ficar menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Professor, o nosso delta aqui deu exatamente 16. O que é que faz agora, professor? Tira a raiz do cara logo, não é não? Professor, raiz de 16, raiz do delta, é igual a 4. Por que a gente tira logo em seguida a raiz? Porque você vai precisar quando você for aplicar a segunda fórmula. Que fórmula, professor? O Bhaskara. O Bhaskara é x é igual menos b mais ou menos a raiz do delta que você achou dividido por 2 vezes o a. Ou seja, o meu x é igual menos o b, que é 0, mais ou menos, professor, a raiz do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Professor, eliminando os parênteses, o que a gente vai ter aqui? 0 mais ou menos 4 dividido por 2. Ou seja, professor, só tem duas possibilidades. O x', o x duas linhas, que você pode fazer direto. Faz 0 mais 4, dá 4, dividido por 2, dá 2. O outro, professor, vai dar 0 menos 4, dá menos 4, dividido por 2, dá menos 2. Está aí, professor, a solução desta equação do segundo grau pelo processo resolutivo de Bhaskara. Prof, essa daí dava para fazer por Girard? Dava. Mas todas, vou repetir, todas as equações do segundo grau incompletas com A e C, professor, do tipo AX2 mais C igual a 0, o processo ideal é o da radiciação.
Então, quando eu vi uma equação dessa, eu não tentaria fazer por Bhaskara, eu não tentaria fazer por Girard, eu tentaria fazer por radiciação, que era o ideal, era o mais adequado. Então, professor, vamos lá. Seguindo o mesmo raciocínio, divide tudo por 4, nós vamos ter a nova equação, que é x² menos 4 igual a 0. Tiramos o valor do A, do B, do C. O A é 1, o B é 0, o C é menos 4. E calculamos a soma das raízes, que é menos B sobre A, e calculamos o produto das raízes, que é C sobre A. Quanto é que vai dar a soma das raízes? Vai dar menos o B, que é 0, sobre o A, que é 1. Professor, não tem menos 0, vai ser só 0. 0 dividido por 1, que vai dar 0. A soma das raízes dá 0. Produto, professor, produto das raízes vai dar quanto? Bhaskara, com certeza. Não, a ideia, Gabriel, é a gente estar mostrando para vocês, para todos vocês que estão acompanhando as aulas, a ideia principal é a gente colocar para vocês chegarem a uma conclusão, dependendo de como a equação venha. Quando eu falo dependendo de como a equação venha, você vai olhar uma que é incompleta. Cara, você vai ver, realmente essa aqui é melhor Bhaskara, é melhor Girard, ou, professor, ela é incompleta com A e C. Cara, radiciação. Radiciação, sempre radiciação, porque é o que vai me tomar menos tempo. Então, aqui, professor, o produto das raízes, C sobre A, vai ser menos 4, sobre o A, professor, que é 1. O produto das raízes é menos 4. Então, o que é que a gente acabou de encontrar aqui? Que a soma das raízes é 0 e que o produto das raízes é menos 4. O que é que eu posso afirmar para você de cara quando você faz o Girard? Agora há pouco eu coloquei para vocês que se o produto das raízes for 0, acabou a questão. A própria soma e o próprio produto já seriam as minhas raízes. Aqui tem algo um pouco que parecido. Só que aqui não é o produto das raízes que dá 0, mas sim a soma das raízes que dá 0. Quando a soma das raízes dá 0, professor, significa dizer que as tuas raízes, o teu x' e o teu x2', representam o mesmo valor, porém com sinais opostos. Professor, então se eu olhar para o produto e eu já sei que o número que multiplicado pelo outro tem que ser o mesmo, qual é o número que multiplicado pelo mesmo número dá 4? Professor, é o 2. Então a solução ia ser 2i menos 2. Como é que o senhor sabe que é 2, professor? Como é que você sabe que é o mesmo resultado, porém com sinais opostos? Porque a soma das raízes dá 0. Toda vez que a soma das raízes dá 0, professor, eu posso afirmar que as minhas raízes são opostas, professor. Toda vez, vou até anotar também, igual como eu fiz do outro, quando a soma das raízes são números opostos, ou seja, esse é o 2 e o menos 2 para representar o meu x' e o meu x2'. Professor, tipo assim, essa letra C que o senhor acabou de colocar, era preferível que o senhor resolvesse por radiciação. Então, como agora a gente vai treinar, ali era para recapitular, reforçar, recordar com vocês os principais métodos apresentados. Agora quem escolhe sou eu. Quem escolhe é vocês. Então, eu tenho ali na letra A, x² menos 7x igual a 0. Na letra B, 5x² menos 25x igual a 0. Na letra D, 4x2 menos 16x. Professor, todas ali são incompletas com A e B. Se o senhor fosse resolver cada uma delas, o senhor resolvia por qual processo? Eu resolvia por Girard. Eu resolvia por Girard. Ou, professor,
eu aprendi um bizu. Toda vez que eu tenho, isso aqui é um bizuzinho, tá bom? Que eu tenho uma equação do segundo grau do tipo ax2 mais bx igual a 0, onde o valor do A for 1, professor, significa dizer que para toda equação dessa, as minhas soluções, professor, a primeira solução é 0 e a segunda solução, professor, é o valor oposto do B, é menos o valor do B. É menos o valor do B. Então, olhando para aquela letra A e para a letra C, elas são desse tipo, o A delas vale 1. Então, o x' é 0 e o x2' é o oposto do B. É o oposto do B. Então, ia dar 0 e 7. Na letra C, ia dar 0 e 2. Na letra B, professor, tinha que simplificar antes. Ia ficar x² menos 5x. Ia dar 0 e 5. E na letra D, professor, ia dar 0 e 4, professor. Dava para fazer todas, professor, de cabeça. Mas, vamos lá, professor. Olha só. Se a gente fosse resolver essa letra A pelo Girard, eu poderia pedir para você calcular a soma das raízes, que é menos o valor do B sobre o A, ou seja, menos 7 sobre o A, que é 1. Professor, a soma das raízes dá 7. E o produto das raízes seria o C, que é 0, professor, sobre o A. 0 sobre 1. Prof, o produto das raízes deu 0. Professor, então esse 7 e esse 0 já são as minhas soluções. X', x2'. Professor, mas eles não são a soma e o produto? São, gente. A gente está passando um bizuzinho para vocês. Toda vez que o produto das raízes der 0, professor, o valor que deu na soma e o valor que deu no produto já são as tuas respostas, ou seja, 7 e 0 ou 0 e 7. Pegou a manha da coisa? Então, dá para fazer todas elas desse jeito. Professor, então, era interessante que o senhor já começasse a questão, era logo tentando tirar o produto para ver se dá 0. Não é verdade? Pegava aqui, professor, dividia por 5, ia ficar x² menos 5x é igual a 0. Quem que seria, professor, o produto das raízes? Ah, não, professor, mas aí tinha que fazer a soma também, porque a solução é a soma e o produto das raízes. Então, a soma das raízes vai dar menos o B sobre o A. E o produto das raízes é o C sobre o A. Professor, soma das raízes deu 5, produto das raízes deu 0. Produto deu 0. Professor, então, x' é 5, x2' é 0. Ou se eu poderia escrever o contrário, x' é 0 e x2' é 5. Tanto faz. Entendeu? Certeza? Vou para a letra C, professor. Prof, eu poderia resolver por Bhaskara? Pode, gente. Você pode resolver por Bhaskara. Você pode resolver por fatoração. Cara, mas é inevitável. Aqui, eu não faria por Bhaskara, não, professor. Só ia demandar mais tempo, mais conta. Aqui, professor, eu já ia direto, ó. Eu já sei aqui que o A, professor, é 1, o B é menos 2, o C é 0. Soma das raízes menos o valor do B, que é menos 2, sobre o A, que é 1. Professor, a soma das raízes vai dar 2. Produto das raízes é o C, que é 0, sobre o A, que é 1. O produto das raízes deu 0. Como o produto das raízes deu 0, professor, o x' vai ser o próprio 2 lá da soma e o x2' vai ser 0. Professor, estou percebendo uma coisa. Toda vez, professor, que a equação do segundo grau é do tipo ax2 mais bx igual a 0, eu estou percebendo que sempre uma das soluções já é 0. Está correto eu pensar dessa forma? Está corretíssimo. Para esse tipo de equação do segundo grau incompleta, uma das raízes obrigatoriamente é 0. Uma das raízes. Cara, letra D para a gente fechar a aula. Foi rápido, né, Gabriel? Na letra D, professor,
A gente simplificava antes aqui, tudo por 4, ia ficar x ao quadrado menos 4x igual a 0. Eu já sei que uma das raízes aí é 0. Já sei que uma das raízes é 0. Tiro A, tiro B, tiro C. O A é 1, o B é menos 4, o C é 0. A soma das raízes é menos o valor do B sobre o A. O produto das raízes é o C sobre o A. Resolvendo, a soma das raízes é 4 e o produto das raízes é 0. Prof, quando o produto das raízes é 0, a própria soma e o próprio produto já representam as nossas raízes. X' é 0, x2' é 4. Pegou a manha? Na próxima aula, a gente vai trabalhar equações do segundo grau incompleta, professor, do tipo ax2 mais c, e vai fazer uma mescla, professor, de tudo e vai adentrar em problemas. Pode ser? Meus amores, meus queridos, agradecer a participação, desejar aquele boa noite novamente a todos. Fica com Deus, estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.